Quero pensar com você no tema quando tudo parece perdido. Quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo de número 30. Nós vamos ler do verso 1 em diante. E eu quero refletir com você nesse texto tão especial, enquanto você abre aí a palavra de Deus. Eu sei que a família é o palco das maiores alegrias, mas também é o palco das maiores batalhas. É na família que se configura o cenário de maior júbilo, mas nós temos que reconhecer, porque amamos, e porque amamos tanto, porque as mães amam tanto, os pais amam tanto, o amor, ele é sofredor, diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que o amor tudo suporta, o amor tudo crê, tudo espera, não se ufana, não se ensoberbece, não arde em ciúmes. Havendo profecias, o amor de muitos esfriará. E quando nós olhamos para o cenário das famílias, olhamos para o cenário das dores das mães, das dores dos pais, das próprias famílias, nós vemos que isto é muito antigo. Quando você olha para a palavra de Deus, no livro de Gênesis, por exemplo, você vê que a primeira família da história da humanidade já nos conta a história de um irmão que mata o próprio irmão por causa de ciúmes. Nós seguimos na história bíblica e nesta cronologia, e nós vamos ver que o nosso chamado pai da fé, Abraão, é aquele que ele contrata uma barriga de aluguel, justamente para conceber um filho que ele esperava. E nós sabemos, quem conhece a história bíblica, sabe o quanto houve uma confusão na casa do pai da fé, chamado Abraão. E eu fico imaginando esse pai, ao olhar para aquela mãe, quando ele despede aquela mãe com o seu filho, Agar e Ismael, e ver aquele filho na curva das suas tendas, do seu arraial, e aquela mulher sair, por causa dos conflitos existentes entre os irmãos. Quando olhamos para a história do próprio filho de Abraão, que era Isaque, vemos que ele também demorou um tempo para ter filhos. E quando a sua esposa tem filhos, Rebeca vai ter filhos, a Bíblia vai dizer que depois de 20 anos, a Bíblia vai nos dizer que esses filhos, quando nascem, esses filhos já estavam degladiando dentro do ventre da sua mãe. E quando olhamos para a história desses dois filhos, nós olhamos e vemos que Esaú e Jacó estão ali representando duas nações, e a história dessa confusão dentro daquela família, ela perdura até os dias de hoje. Olhamos para os filhos agora de Jacó, filhos complicadíssimos. Os filhos de Jacó eram complicadíssimos. Ainda temos o erro de um pai que amava mais a um filho e tinha predileção sobre José, e as expressões de amor, quer seja por presentes ou por uma fala, dentro dos marcos de uma família, que trazem traumas para essa família, porque parece que não, mas quando um filho percebe que um pai e uma mãe ama mais a um filho, um outro, o seu irmão, isso causa uma discórdia, uma confusão muito grande dentro de uma família, e esses traumas perduram por muitos anos. E nós sabemos, queridos, que
José, ele vai cumprir o seu papel, ele vai ser o sonhador, ele tem um propósito por detrás, ele carrega um plano, ele carrega uma tábua de salvação para a sua família, nós sabemos disso, mas entendemos também que José, ele vai ser agora que vai ter 2 filhos, e a Bíblia vai dizer que Manassés e Efraim, os 2 filhos de José, você imagina, você mãe, ter 2 filhos, e a Bíblia nos fala, no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 5, a história dos filhos de José, um significava perdão, o outro prosperidade, e nós olhamos para a história desses 2 filhos, a Bíblia vai retratar e vai dizer que os filhos de José roubavam gados, e eles foram assassinados porque roubavam gado. Eu fico imaginando esse avô, o próprio José, indo no velório e no sepultamento dos seus netos, porque roubavam gado. E essa história das famílias, ela segue, porque nós vemos que o próprio Samuel, o maior juiz, o maior profeta, aquele que vai ungir Davi, também teve filhos que não estavam na presença de Deus. Famílias complicadas na história bíblica. Nós olhamos para a vida de um Davi que teve filhos que viviam em confusão, inclusive com o próprio pai, incesto acontecendo dentro da própria casa. Nós vemos o ciúme de Davi para com Davi, os irmãos Eliabe, quando Davi, ele vai agora já ungido, pensa comigo, Davi já está ungido, rei, a unção de Deus estava sobre ele, só que ele continuava cuidando de ovelhas, e um dia o pai dele diz assim: filho, você vai até os seus irmãos, que estão lá na guerra, e você vai levar uns queijos para ele. Eu tenho a impressão que era queijo Minas. Leve esses queijos para os capitães de 1000. E Davi vai. E quando Davi chega lá, ele se encontra com seu irmão. E ao mesmo tempo que se encontra com seu irmão, o irmão olha com um olhar de desdém, de rejeição. E nós sabemos quando um irmão tem o olhar de rejeição para o outro irmão. Principalmente quando esse irmão quer ser uma vela no namoro da sua irmã. Alguém se identifica nessa noite? Eu lembro que eu me sentava, eu tinha muito ciúme da minha irmã, e eu me sentava na sala, com o meu copinho de água, e ficava, vamos conversar. Eu tinha um ciúme da minha irmã, grande, e Eliabe olha com desdém para Davi, e Davi está olhando dali, e olhando o incircunciso filisteu, afrontar o povo de Israel, e combater o povo de Israel, e dizer: olha, aqui não tem ninguém que possa vencer esse gigante. E Davi, imbuído do espírito que ele carregava, da presença de Deus que estava sobre ele, ele diz que ele já havia matado o leão e o urso, e com a força do Senhor, ele iria vencer aquela batalha. E porque ele disse isso, ele tenta colocar ali todo o armamento, a couraça de Saul. Ele não consegue colocar uma vestimenta que não era dele. Ele vai lutar com as suas próprias armas, e havia uma promessa: aquele que vencer esse gigante, ele vai se casar com a filha do rei. Naquela época Saul era rei, e porque ele de fato se torna esse homem que vai vencer o gigante com uma pedrada, apenas uma. E dizem os estudiosos que ele pegou 5 pedras lisas do ribeiro, porque ele tinha tanta convicção que Deus lhe daria aquela vitória,
e haviam ainda mais 4 irmãos de Golias, dos Anaquins. E é muito interessante que ele vai vencer aquele gigante, e agora ele se casa com a filha de Saul, que é Betsebe, nós sabemos. E é muito interessante que quando ele olha para aquela história, ele olha para aquele lugar, onde era um lugar onde ele se coloca, nesse lugar de ser o homem que vai vencer aquela batalha. Ele cai no erro, vai se deitar com Betseba, porque andava lá no terraço, e esse homem, ele passa a ser um fugitivo de Saul, o seu sogro. Você pode imaginar isso comigo, querido? Você pode imaginar comigo, queridos, esse homem que agora passa a andar em cavernas, esse homem que passa agora a fugir nos campos e desertos, esse homem que agora passa a ser um homem que foge. E é justamente nesse cenário que nós nos encontramos aqui em 1 Samuel, capítulo de número 30. E é interessante que quando nós olhamos para essa história, eu quero ler aqui esse texto, e nós precisamos entender que Deus, Ele nos coloca nesse lugar aqui, para entendermos esse momento. Ele como fugitivo, ele vai agora estar entre os filisteus, e o rei dos filisteus o abraça, o acolhe, e quando ele é acolhido, ele tem essa oportunidade de ser um homem que vai agora liderar cerca de 600 homens. E é interessante que quando ele vai se casar com a filha de Saul, que era Mical, Betseba foi a mulher com quem ele se deitou, só ajustando e consertando aqui com vocês. Há uma confusão muito grande em tudo aquilo. Ele passa a fugir do seu sogro, ele passa a ser esse homem que agora está no deserto, ele passa a ser esse homem que está em uma cidade que o próprio rei filisteu deu para ele estar com aqueles 600 homens. E em 1 Samuel capítulo de número 30, verso de número 1, a palavra de Deus então nos diz assim: aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclague, os amalequitas já tinham invadido ao sul a cidade de Ziclague, e tomaram Ziclague e a incendiaram, levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinham sido queimada, e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. E também as 2 mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, a Carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou ao Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Verso de número 18. Assim Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado. Davi trouxe tudo de volta. Amém, queridos?
Você imagina você chegar na sua casa, aquele apartamento que você ainda está pagando, aquilo que você comprou, e perceber que a sua esposa não está lá, os seus filhos não estão lá, porque o inimigo veio e levou cativo tudo aquilo que você conquistou, tudo aquilo que você investiu, a sua casa, a sua família. Ainda colocou fogo em tudo. E é muito interessante olhar essa história, porque Davi vira o líder desse povo. Era um bando de angustiados, depressivos. Davi começa a liderar esses homens, começa a empoderar estes homens, a vencer guerras por causa desses homens. E o rei filisteu viu o poder bélico, o poder e a unção que estava sobre ele, fez amizade com Davi. E nessa ida para ganhar a guerra contra os amalequitas, o próprio rei, ele diz: olha, não, você precisa voltar. E ele volta, e nesse íntere que ele volta, ele retorna, a cena que ele vê, é a cena de destruição. Ele vê a sua família toda destruída. Os filhos não estavam lá, a esposa não estava lá, as suas esposas não estavam lá. E é muito interessante olhar agora e perceber que a reação dos líderes e dos homens e das pessoas que estavam ali era a reação de quebrantamento, de choro, de tristeza, e de tamanha era a angústia que os próprios homens líderes que estavam ali disseram: nós precisamos matar e apedrejar Davi. Em nenhum momento você olha para essa história e vê Davi tendo uma reação com aqueles homens que queriam apedrejá-lo. Quando se carrega uma unção de Deus e você sabe quem você é, as afrontas do inimigo contra a sua vida não vão interferir em quem você é. A reação ou a indiferença, porque você sabe quem você é, então você anda tranquilo. Seu descanso está em Deus, o seu refúgio é o Senhor. E é muito interessante, porque as reações daquele povo vão levar também Davi a se matricular numa escola que eu e você precisamos nos matricular. E é uma escola, queridos, que nós não temos diploma. Essa escola se chama Escola do Quebrantamento. Davi entendeu que até o momento dele ser o rei de Israel, ele precisava passar por algumas tarefas, algumas disciplinas na sua vida, e se ele não passasse por aquelas disciplinas, jamais ele poderia ser um rei que tivesse de fato a unção concretizada, a ministração, o poderio, e seria chamado um homem segundo o coração de Deus. Ninguém pode ser um homem reconhecido nos céus, não falo na terra, porque esse não é o nosso propósito. O nosso propósito é sermos reconhecidos na eternidade. A grande pergunta que você tem que fazer a você mesmo é se o seu nome está sendo falado no céu, se o seu nome está sendo conversado sobre você no céu. A ideia que eu tenho sobre Jó é justamente essa, a ideia de um homem que tinha um diálogo na eternidade sobre a vida dele, porque o próprio Satanás vai até Deus e fala sobre o Jó, e Jó também, o próprio Deus fala com Satanás a respeito de Jó: observaste o meu servo Jó, homem íntegro e temente a Deus, que se desvia do mal. O nome de Jó foi falado no céu. Davi tinha isso na sua mente. Ele sabia que mais do que qualquer reconhecimento humano, ele precisava de um reconhecimento divino. E agora as atitudes de Davi nos ensinam as mães, ensinam os pais, ensinam os filhos, de fato ensina a família. Como nós precisamos agir quando tudo parece que está perdido. É interessante que quando tudo desmorona, o texto vai nos mostrar que até os fortes choram. E a palavra de Deus nos mostra, no verso de número 4: então
Davi e o povo que estava com ele ergueu a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Davi entendeu que ele precisava de uma mão invisível. E é nesse cenário, querida mãe, é nesse cenário, querido pai, que quando você olha para você mesmo, olha para a sua história, você não tem forças, você chora. A Bíblia diz que Deus, Ele recolhe no seu odre as nossas lágrimas. A Bíblia diz que quando nós oramos aqui na terra, a nossa oração, ela sobe para uma taça, chamada taça celestial, como um incensário. Aquilo que nós não conseguimos expressar com os nossos lábios, mas quando nós nos quebrantamos, quando nós choramos, quando nós vamos ali para o travesseiro, para orar por aquele filho, para orar pelo quebrantamento no casamento, para orar por uma cena, uma história que precisa de uma mudança do nosso pai. Quando nós vamos para esse lugar do quebrantamento, nós aprendemos com Davi que até os fortes choram. Os fortes precisam de quebrantamento. Os fortes precisam de entender que a sua maior força não está na sua voz, mas está em ouvir a voz do Todo-Poderoso nosso Deus. Está em se quebrantar diante do Pai. E um coração contrito e quebrantado, diz a palavra, o Senhor não vai desprezar. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele coração que humilde, contrito, se humilha. A Bíblia diz que humilhai-vos sobre a potente mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. E é muito interessante porque quando nós ouvimos a história de um pastor de Nova York, do Brooklyn, o pastor Tim Bala, muito conhecido. Ele, um homem que a sua filha acabou deixando a igreja, deixando a família da fé, engravidou, e depois de muitos anos, depois de muito tempo, uma irmã da igreja chegou para aquele pastor e falou assim: pastor, deixa eu te dizer uma coisa, a sua filha, há muitos anos ela está fora da igreja, mas eu tenho que confessar uma coisa, nós nunca choramos, porque Crispe está fora da igreja. Nós temos que confessar ao Senhor, pastor, que nós nunca choramos pelo fato da sua filha estar distante dos caminhos do Senhor. E nós precisamos orar. E numa vigília, naquela madrugada, na vigília de oração, na igreja tão famosa chamada Tabernáculo do Brooklyn, aquela igreja derramou as suas lágrimas diante de Deus, e a igreja em prantos começou a chorar pelos filhos perdidos, pelos filhos que estavam rebeldes e distantes do Senhor. E a história verídica, real, nos conta que essa filha chamada Crispe, aonde ela se encontrava, no lugar que ela se encontrava, ela recebeu uma visitação sobrenatural do Espírito Santo de Deus sobre a vida dela. E quando ela sentiu o Espírito falar ao seu coração, no outro dia de manhã ela chega à casa do seu pai. Ali estava Carol, a sua mãe. Ali estava o pastor Tim Bala, esse grande homem de Deus que estava já pedindo e dizendo: eu preciso desistir do ministério, eu vou abandonar o ministério, porque eu não posso ser um pastor de uma igreja se os meus filhos não estão na presença de Deus, eu vou abandonar o ministério. Ele estava querendo desistir do ministério, mas aquela filha, numa manhã, após aquela madrugada de quebrantamento e lágrimas e oração, aquela filha chegou para o pai
e disse: pai, ontem eu não sei te dizer como, eu não sei nem te explicar como, mas eu senti uma visitação do Espírito Santo de Deus na minha vida, e eu preciso voltar para a casa do Pai. Eu quero voltar para a casa do Pai. E a história, a biografia dessa família vai dizer que então aquela filha chega diante da igreja, e ela confessa o seu erro, ela confessa os seus pecados. E essa história ilustra que quando uma mãe se coloca de joelhos por seus filhos, os filhos se colocam de pé. Mães de joelhos, filhos de pé. A Bíblia diz que eles choraram até não ter mais forças. Talvez você se identifique, mãe, com essa história, porque você vem num cenário de choro. Talvez a semelhança do que aconteceu em Ziclag, você também tem chorado por causa do seu filho. A semelhança daquilo que você olha nessa história, você viu que algumas coisas se perderam, alguma coisa já não existe mais na sua casa, o inimigo levou talvez o carinho, levou o amor, levou a cumplicidade, levou o beijo, levou o abraço. Eu pergunto para você nessa noite, o que havia na sua casa e na sua família que o inimigo levou? Há alguma coisa que o inimigo tem roubado, porque a meta principal de Satanás é esta: roubar, matar, destruir. Ele é mestre em ir minando o afeto, ele é mestre, ele tem doutorado em ir tirando o carinho, o olho no olho, a cumplicidade, a comunicação, o diálogo, o serviço, a obediência, a honra. Os amalequitas levaram desse povo tudo que eles tinham, suas casas, suas esposas, seus filhos. Como eu me posiciono quando eu não tenho mais o que fazer quando eu não sei o que fazer? Davi, o guerreiro, o homem forte, me ensina que chorar faz parte de uma força que vem do Senhor. Até os líderes, em seus momentos de luto, choram. Há momentos que Deus está permitindo dores para mim, para você, para que nós choremos, para reavaliarmos como nós estamos e nos colocamos diante da palavra, diante do propósito de Deus. Mas é muito interessante porque quando todos te abandonam, nós precisamos nos lembrar nessa noite que nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Atente comigo o verso de número 6, a palavra de Deus vai nos dizer assim: Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi, algumas versões vão dizer porém, Davi, porém, e aqui há uma adversativa no texto, mas Davi se fortaleceu no Senhor. Na NAA diz: Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. E aí é o princípio para a minha vida e para a sua vida: se fortaleça no Senhor. Há um porém, há um todavia, que eu e você precisamos, como pais e você como mãe, você erguer dentro da sua casa. Porém, o Senhor é quem vai lutar esta batalha que nela eu me encontro. Porém, todavia, eu tenho um Deus que luta as minhas guerras. Eu posso afirmar, eu elevo os meus olhos para os montes, eu me pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É certo que não dorme o guarda de Israel. Você, quando mãe, você está ali naquele travesseiro, chorando por seu filho, chorando pela incompreensão, chorando talvez pelo casamento, pela destruição do seu lar e da sua casa.
Você sabe que tem um Deus, um Pai que não dorme. Enquanto você dorme, a Bíblia diz que enquanto você dorme, o Senhor não dorme, porque Deus está trabalhando por aqueles que nele esperam. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dorme o guarda de Israel. De dia o sol não te molestará, nem a lua de noite. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. Esse é o seu Deus que trabalha por você, mulher. Esse é o seu Deus que trabalha na sua causa. Porém, Davi se reanimou no Senhor. Ele entendeu que a força da vida dele vinha de Deus. É o mesmo sentido que Paulo, porque ele entendeu que a força dele, quando o Espírito veio a ele e lhe falou, e a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 11, nos mostra o questionamento de Paulo, que tinha um espinho na carne. Ele orou, pedindo 3 vezes para que tirasse, mas ele chega a chamar de mensageiro de Satanás, para que ele não se ensoberbecesse com as coisas que ele havia visto. Ele foi até o 3º céu, ele viu coisas inefáveis que não competia a ele falar aos homens, porque não entenderiam. E ele disse: retira de mim esse espinho. E a Bíblia vai dizer que o Espírito diz a ele: Paulo, Paulo, a minha graça te basta. É Deus dizendo para cada um de vocês nessa noite, para nós: a minha graça é suficiente no momento da luta, no momento que você não tem respostas, no momento das adversidades, das guerras, das contradições, das expectativas frustradas. Porém, a minha graça te basta. A Bíblia está dizendo que Davi, ele vai se fortalecer no Senhor. Quando nós não sabemos o que fazer, nós precisamos buscar a direção de Deus. E a Bíblia vai nos mostrar, queridos, nos versos 7 e 8, que Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga aqui uma estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou ao Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei atacá-lo? Alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente alcançará e libertará os cativos. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que esse texto está me mostrando? Quando nós nos fortalecemos no Senhor, Deus não está interessado nas nossas orações bonitas. Deus não está se preocupando com as orações belas. Não é a oração bonita que move o coração de Deus. Não é uma oração que você fala assim: nossa, que oração. A oração de Davi foi: eu devo perseguir, Senhor? Ele pega uma estola, isso dá a ideia de que ele agora vai entrar no secreto com o Pai. Davi pede uma audiência secreta com o Pai. Ele está ali contrito, quebrantado. Ele sabe que quem precisa lutar a sua guerra é o Senhor, e ele precisa consultar: eu devo perseguir? Não devo perseguir? O que eu devo fazer? Eu devo comprar isto? Eu devo deixar isto? Se cada pai, cada mãe que está aqui nessa noite, cada decisão que você fosse tomar, você perguntasse para Deus assim: eu devo comprar isto? Eu devo adquirir isto? Eu devo fazer isto? Eu devo tomar essa decisão? Não devo tomar? Quantas decisões nós tomamos no impulso? Quantas decisões as pessoas tomam e depois vivem uma vida de arrependimento, de tristeza, porque carregam o peso daquela decisão? Mas Davi, diz a palavra, consultou ao Senhor. Essa tem sido a sua atitude? Você pode dizer que você é uma pessoa que anda mais no impulso, ou você tem mais a direção de Deus? Ele consultou ao Senhor e ele fez uma oração muito simples, que é aquela história de uma avó que morava numa cidade pequena, tinha um pequeno hospital, e ela viu a sua netinha ficar enferma dentro da sua própria casa. Ela viu a sua netinha adoecer,
Ela não tinha forças para levar a filha, a netinha, até o hospital. Então, a única coisa que ela fez foi caminhar até aquele hospital, aquela rede de saúde tão precária, e ela foi até lá e ela pediu até que levassem um médico à casa dela. Quando uma mãe, uma avó está vendo a sua filha, o seu filho queimar de febre, meus irmãos, nós podemos até ter uma insensibilidade quando o assunto não é na nossa casa, a enfermidade não bateu na nossa casa. Mas quando a enfermidade de um filho, de uma filha, bate a nossa casa, o diagnóstico chega. E aí a história não é com o irmão, que você simplesmente fala assim, estou orando por você. Aí a história é com você. Aí você vê o quanto uma pessoa, um filho, alguém que você gerou, aquilo mexe com você. Ao ponto que você está disposto a dar a sua vida por aquele filho, por aquela filha, por aquele neto. E essa avó faz isso, ela vai até lá e clama para que levassem um médico lá até a sua casa. E aquela avó, aquela vozinha, ela não é ouvida e eles dizem, nós não temos como mandar um médico lá. Isso é impossível, nós não vamos mandar um médico lá. Aquela mulher sai decepcionada porque ela tentou uma saída. Quando ela está indo para casa, ela passa por uma igreja e vê aquela igreja aberta. E quando ela ali chega, ela vê um grupo de mulheres orando. E ela entra naquela igreja e ela faz a seguinte oração: ó Senhor, eu saí de casa e eu deixei a minha netinha queimando em febre. E eu não sei o que fazer. Mas eu deixei a chave da casa debaixo do tapete. E eu quero te pedir para o Senhor ir lá na minha casa. Porque se o Senhor não agir na minha casa e curar a minha netinha, ela vai morrer. Mas ó Senhor, a chave está debaixo do tapete. Quando o Senhor entrar, o Senhor abra, realize a obra que o Senhor precisa realizar. Mas não esqueça de, ao sair, deixar novamente a chave debaixo do tapete. Porque quando eu voltar, eu preciso entrar em casa. E ela fez essa oração simples. E as irmãs do círculo de oração ali, do culto, que estavam orando, acharam que aquela mulher era doida. Ela estava orando, falando isso para o Senhor. Mas tal foi a surpresa que quando aquela mulher chegou em casa, ela viu a sua netinha brincando no quintal. E ela chegou até a sua netinha e falou assim: minha filha, o que aconteceu? E a netinha virou-se para sua avó e disse assim: avó, a senhora não foi atrás do médico? O médico veio aqui em casa, bonito, com uma roupa branca. Ele colocou a mão sobre a minha cabeça e disse assim: menina, você vai ficar boa, viu? E eu estou boa, avó. Eu estou aqui, eu estou com saúde. E a vovó se alegrou, porque a sua oração mais simples tocou os céus. A sua oração feita com sinceridade, na certeza de que quando a semelhança de Davi, você mulher de Deus, você homem de Deus, você servo, quando você clama, e Deus vê em você esse coração de alguém que está quebrantado, de alguém que sabe que não tem a resposta, você não tem a solução, você não tem a saída para a sua família, mas você decide consultar ao Senhor, e foi isso que Deus falou para Davi. E quando ele tem a resposta, vá, persiga-o, e você vai levar, e você vai lá, e vai perseguir o bando, e você vai trazer tudo de volta. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. O nosso Deus está dizendo para as mamães que estão aqui nessa noite, o nosso Deus está reafirmando para mim, no meu coração, que Ele é o Deus que tem a resposta. Ele tem em nós, Ele só quer de nós um coração contrito e quebrantado. Mas em terceiro, em quarto lugar, eu quero pensar com você, querido, que quando nós estamos no vale da decisão, a voz de Deus
é sempre o caminho. É interessante porque quando nós buscamos as nossas estratégias, nós buscamos a nossa solução, nós não a encontramos. Nesse campo de batalha, nós devemos entender que a oração, ela não dispensa a ação. Davi poderia ter orado, e orar sem agir é omissão. Mas não orar e não agir é insensatez. Muitas vezes nós oramos e não agimos, por isso que a palavra diz oração. Eu preciso me colocar nesse lugar aonde Davi, ele passa a confiar em Deus, onde a oração não é o último recurso, é o primeiro passo da restauração. Nós precisamos entender isto. A voz, o caminho, a direção vem de Deus. Por isso nós podemos confiar que o nosso Deus, Ele age em nós, Ele age por nós, Ele age através de nós. Talvez, querido, querida, tudo que está faltando dentro da sua casa, dentro do seu lar, é uma ação. É você, depois de dar tantos conselhos, depois de buscar tantas alternativas, você agir em direção ao caminho que Deus está propondo para você. Talvez, querido, você ainda não tenha tomado o caminho que Deus quer que você tome dentro da sua casa, dentro da sua família. E Deus está chamando aqui nessa noite, homens, mulheres, filhos, para que quando nós entendamos e entendemos que os nossos argumentos se mostram e se revelam insuficientes de mudar uma casa, de mudar uma família, quando os nossos argumentos não convencem, nós começamos a nos apropriar do caminho de Deus, da palavra de Deus, da direção de Deus, da solução que está em Deus. E é interessante que essa é a voz que quebra sempre todo o silêncio de dor e nos dá a confiança que gera as estratégias certas. Aleluia! Esta é a voz que nos dá a direção certa. Quem poderia imaginar, queridos, que nessa história, a Bíblia vai nos dizer, queridos, que quando Davi então começa a perseguir aquele bando, ele parte, e quando ele está no caminho, ele vai se encontrar, diz a palavra de Deus, que quando ele está no caminho, diz a palavra aqui, então Davi lhe perguntou. Quando Davi diz isto, eles encontram no campo, no verso 11, um egípcio. E trouxeram a Davi, e deram-lhe pão, e ele comeu, e deram-lhe água para beber, deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos, e 2 cachos de passas, e ele comeu, assim recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites, que não comia nada, nem bebia água. Então Davi lhe perguntou, de quem você é, e de onde você vem? O moço egípcio respondeu, sou servo de um amalequita, o meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos Queretitas, o território de Judá, o lado do sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Eu fico impactado com esse momento, porque quando você pensa assim, não tem mais saída, não tem mais estratégias, Deus coloca o mais improvável no seu caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Quem diria que aquele que foi desprezado pelo rei amalequita apareceria no caminho de Davi, um homem adoecido, um homem que foi desprezado, e aquele que é desprezado para o Senhor, Deus sempre nos lembra que o desprezado, o rejeitado, tem lugar de honra, e esse vai ser um instrumento de Deus, para que a restauração acontecesse nas famílias de Davi e de todo o seu povo. Deus coloca um egípcio rejeitado, Deus coloca alguém, e você não pode saber de onde virá, mas do improvável virá a resposta para aquilo que você precisa na sua casa. Deus dá a estratégia certa, Deus quebra todo o silêncio de dor, porque nesse momento, essa é a voz que quebra o silêncio da dor, porque ele não sabia o que fazer,
Ele não sabia como fazer, mas a Bíblia diz, no verso de número 18, assim Davi salvou tudo. Diga comigo, assim Davi salvou tudo que os amalequitas tinham levado. Deus está dizendo para você, essa palavra é uma palavra de restituição nessa noite para as mães, uma palavra de restituição para a sua vida. Aquilo que o inimigo levou, aquilo que o inimigo usurpou, aquilo que o inimigo tripudiou, triunfou sobre a sua casa. A Bíblia diz, assim Davi resgatou, salvou, restituiu tudo o que os amalequitas tinham levado. Feche os seus olhos abaixo da sua fronte. Talvez, querido, você diga nessa noite, o inimigo levou na minha casa o diálogo. Lá em casa a gente já não conversa. Lá em casa a gente vive em uma casa-pensão. Porque as pessoas entram e saem, comem e dormem e vão embora. Não há diálogo dentro da nossa casa. Talvez você diga nessa noite, querido, que o inimigo levou o carinho, levou o beijo, levou o toque, levou o abraço, levou da sua casa, talvez, querido, aquilo que significa o lugar à mesa, o lugar da confraternização. Na sua casa, na sua família, já não se valoriza mais o lugar à mesa. Mas Deus está falando nessa noite, que Ele tem restituição para a sua família e para a sua casa. Talvez, querido, aquilo que você tanto esperou, porque você é movido por uma palavra de afirmação, mas na sua casa, na sua família, o elogio, o reconhecimento já não existe. Se coloque de pé, nós vamos orar ao nosso Deus. Deus está chamando um povo, Deus está chamando uma geração, Deus está chamando suas famílias, as nossas famílias, para uma restituição nessa noite. E Davi restituiu tudo. E Davi salvou tudo. E não lhes faltou coisa alguma. Sabe aquele sentimento de falta? Aquele sentimento de construção, de edificação. Você construiu, edificou, mas o inimigo levou. O inimigo levou inclusive a sua paz. O inimigo inclusive levou a sua alegria. Porque você, embora more em uma casa, habite em um lar, você não consegue viver naquilo que você edificou e construiu alegria. Porque as pessoas mais importantes que você esperava que estivessem ali já não estão mais. O inimigo levou tudo. Mas hoje a palavra de ordem é: você tem um Deus, e o Deus de Davi é o mesmo que está aqui nessa noite para trazer tudo de volta. Ele é o Deus poderoso, e a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais do que você e eu podemos imaginar, meu queridão. O nosso Deus é poderoso para ouvir nessa noite a oração mais simples, a oração mais singela, a oração que os homens, as mulheres fazem nesse altar, nesse lugar de culto nessa noite. O mesmo Deus que ouviu Davi está aqui nessa noite. Mas eu quero te perguntar, mãe, eu quero te perguntar, pai, eu quero te perguntar, filho, eu te pergunto, irmão, como é bom te chamar de irmão. Talvez você não imagine o poder que tem de nós chamarmos irmão, a começar do fato que somos irmãos. Você, meu amado, não faz ideia daquilo que Deus tem poder para restaurar dentro da sua casa. E o mesmo Deus de Davi está aqui nessa noite. Talvez o carinho, o diálogo, a comunicação, e você nessa noite, a sua alma grita, embora você inconscientemente não perceba. Sua alma grita, não é por coisas, sua alma grita, é pela presença de Deus dentro da sua casa. E eu sinto do Espírito nessa noite orar por restituição. Eu sinto do Espírito
movidos e coordenados por essa profecia que não é a palavra de um homem, mas é a palavra de Deus. Um fugitivo, com problemas na família, fugindo do seu sogro, se tornando líder, agora é o homem que vai ser o instrumento de salvação para a sua casa. Às vezes uma pessoa, e essa pessoa é você. Você vai ser um instrumento de restituição dentro da sua casa. Você crê nisso? Eu quero orar por você nessa noite. Quero começar orando por aqueles que, em primeiro lugar, precisam olhar e ver e orar e pedir e clamar, e nós vamos unir as nossas orações nessa noite, para que Deus restitua e traga de volta e salve tudo aquilo que se perdeu na sua casa. Eu quero te desafiar a sair do seu lugar. Se algumas coisas, independente da sua caminhada de fé, independente de quem você seja, independente da sua história, algumas coisas se perderam na sua família e na sua casa, saia do seu lugar, venha aqui a esse altar. Nós vamos unir as nossas orações simples, orações de servos contritos, quebrantados, que se colocam nessa noite no lugar da contrição, se colocam nessa noite no lugar da rendição, se colocam nessa noite no altar, e o altar é sem dúvida o lugar do sacrifício, é o lugar da renúncia, mas sem dúvida é o lugar da entrega, é o lugar que nós nos colocamos diante das nossas famílias, e nós dizemos para Deus a mesma oração de Davi. Nós dizemos: Senhor, se o Senhor não for por nós, se o Senhor não lutar por nós, se o Senhor, Pai, não for lá e quebrantar aquele coração mais duro, se o Senhor não for lá, Pai, eu não tenho poder de ir, a minha voz não é ouvida, a minha palavra já não é mais uma palavra compreendida. Eu já tentei tudo, eu tentei com as minhas forças, eu investi, eu patrocinei, eu paguei congressos, eu paguei conferências para o filho, eu fiz de tudo, eu levei o meu marido, eu levei a minha esposa em alguns lugares, para ver se ali Deus falasse. Mas é verdade, Pai, o inimigo tem levado, o inimigo levou, Pai, a cumplicidade, a compreensão, o diálogo, levou o carinho, levou o toque, levou o amor. Pai, a gente já lá na nossa casa, a gente já não tem mais aquele lugar à mesa. Sabe por quê, Pai? A gente entrou numa dinâmica de vida, nós entramos, Pai, que a nossa maior dinâmica é compensar, é pagar as contas, então estão todos trabalhando, a gente vive lá em casa para pagar contas, porque nós achávamos que a alegria estava em coisas, e hoje o Senhor resgata algo profundo na minha mente, no meu coração. A alegria não está nos móveis, a alegria não está na casa, a alegria não está no lugar que você mora, a alegria é uma pessoa, e o nome dessa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, aleluia, aleluia. O nome é o nome que é sobre todo nome, é o nome de Jesus Cristo.